Olá, estamos com a ADV Jus no ar, programa feito especialmente para você, com profissionalismo e com dedicação. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Notícia Jurídica, ADV especial com 2 participações, Vocabulário Jurídico, ADV Jus Podcast Parte 2 e Momento Divino. É agora aqui comigo no ADV Jus, fique aqui. Ok, estamos iniciando o nosso programa de hoje e a notícia que separamos para você é esta aí, ó. Notícia jurídica: dona de clínica é condenada por apropriação de proventos e retenção de cartão de idoso. O Tribunal de Justiça condenou aí uma mulher, por apropriação dos proventos de retenção de cartão do idoso. De acordo com o que foi apurado no processo, a idosa que sofria de Alzheimer foi internada na clínica da Ré e após exames vasculares cerebrais. No momento da internação, a acusada informou que reteria o cartão da idosa para assegurar os pagamentos das mensalidades e demais despesas, inclusive com medicamentos. Porém, durante o período, utilizou o cartão para levar a vítima a instituições bancárias e contrair empréstimo no valor de R$20 mil. O relator da apelação, desembargador Roberto Solimene, observou que as circunstâncias dos autos revelam que antes mesmo da internação, o paciente não tinha mais condições de realizar negócios ou de compreender o que subscrevia, Então está aí a decisão do Tribunal de Justiça, inclusive a decisão foi unânime. A nossa fonte, o TJ. Sequência do ADV Jus TV. Vamos falar de ADV especial. Direito Imobiliário, com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre a importância da parceria entre a imobiliária e o seu jurídico. Veja, a imobiliária, quando na intermediação daquela negociação, ela tem dever de trazer segurança àquele negócio. E como ela traz segurança àquele negócio? Através da emissão das certidões e fornecendo todas as informações que são relevantes àquele negócio. Mas muitas vezes, nem sempre as certidões aparecem, nada consta em tudo, Então, quando há apontamentos nas certidões, quando há processos, seja de natureza civil, criminal, trabalhista, fiscal, a imobiliária ela logicamente encaminhará ao seu jurídico para que o jurídico faça uma análise para ver qual o risco que aqueles apontamentos trarão àquele negócio para que a imobiliária possa prestar a informação ao seu comprador. Quando isso acontece, há 3 formas de resolver os problemas para que possa viabilizar aquele negócio. Primeiro, através, logicamente, do pagamento dos processos. Ou seja, a imobiliária informando todos aqueles processos àquele comprador, isso constará no contrato e serão pagos os processos relativos aos vendedores para que não traga risco ao negócio. Veja que nós já tivemos algumas ocasiões em que um imóvel, por exemplo, na faixa de R$900 mil, ficou à venda daquele imóvel para pagar os processos aos vendedores. Uma outra solução àquele caso é que o vendedor informe que ele tem lastro patrimonial para fazer aquela negociação. Ou seja, ele vendendo aquele imóvel não ficará insolvente, Ele terá outros patrimônios para responder junto aos seus credores. Então essa também é uma outra forma de poder resolver esse negócio, Poder seguir com aquele negócio. E uma outra forma também é, logicamente, informando ao comprador aqueles apontamentos, que o comprador, através do seu jurídico, ele delibere em assumir o risco e seguir com aquela negociação. Então veja que é possível fazer o negócio mesmo quando há apontamentos, e daí nós vemos a importância do jurídico para a sua imobiliária. Em breve retornaremos com mais tópicos do direito imobiliário aqui no ADV Jus. Um abraço.
Agora, uma prestaçãozinha de serviço aos direitos dos idosos. O Estatuto prevê, né, deve ser respeitado por todos, e muitos direitos, inclusive, geram obrigatoriedade de observância no trato geral com os idosos. E está previsto ali, dentre os dispositivos, o artigo 96 diz o seguinte: discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. A pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, né? E também incorre na mesma pena quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer desses motivos. Agora é o momento de mais um ADV especial. Direito Urbanístico, Dr. Roberto Guimarães. Olá, pessoal. Nessa edição do ADV Especial falaremos sobre o plano de macrodrenagem previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Local, como sendo obrigatório instrumento de planejamento urbano. Importante consignar que esse importantíssimo instrumento, segundo o mesmo plano diretor, deveria ter sido legislado dentro de 1 ano de sua publicação, mas não o foi até os dias de hoje. Aliás, a administração pública, em gestão passada, custeou um estudo de macrodrenagem que não surtiu efeito algum, eis que não subsidiou a obrigatória lei complementar. Entretanto, irresponsavelmente serviu como vazio supedâneo para agravar os imóveis que seriam, então, destinados à construção de barragens e inundações. Essa repreensível conduta fez desaguar demandas judiciais entre proprietários dos imóveis atingidos e o município, gerando incontroversos direitos indenizatórios e insegurança jurídica. De lá para cá, nada se tem feito para frear o temerário crescimento urbano desordenado, deixando vulnerável a população às enchentes habituais e evidenciando o quanto ineficazes as medidas de contenção instituídas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. A gestão passada priorizou a Lei de Uso e Ocupação em detrimento de outros importantes instrumentos urbanísticos, permitindo que o caos se instalasse, obrigando o seu enfrentamento priorizado pela atual gestão. Como consequência negativa daquele renitente e histórica omissão, podemos citar danos ambientais e sociais irreversíveis a curto e médio, quiçá a longo prazo, sem dizer dos prejuízos financeiros suscetíveis de indenização, ou seja, a irresponsabilidade de outrora vem alimentando o desastroso e imensurável passivo urbano administrativo. É como se a administração pública estivesse enxugando gelo, e medidas urgentes devem ser adotadas com responsabilidade. E se temos notícias genéricas sobre a atualização daquele estudo de macrodrenagem, espera-se que contemple não só as necessidades locais, mas abrangendo toda a nossa macro-região. Obrigado e até o próximo ADV Especial. Conto com vocês. Ok, mais um ADV especial, em release, já apresentado, ok? Mas a pedidos, nós estamos aí apresentando para você prática processual penal com o Dr. José Ricardo Romão, mais novo papai de Ribeirão. Confira. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. No último dia 9 de outubro de 2024, foi sancionado pelo presidente da República a Lei Federal 14.994, que trouxe alterações muito significativas para diversos dispositivos legais referentes à prevenção e repressão às infrações penais no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós destacamos principalmente que a nova lei ela criou agora um crime autônomo para o feminicídio, doravante tipificado lá no artigo 121A do Código Penal. Antes o feminicídio ele era apenas uma qualificadora do crime de homicídio. E agora, com a nova lei, ela passa a ser, de fato, um crime autônomo. Houve também um aumento da pena, A pena antes era de 12 a 30 anos e com o novo crime de feminicídio, a pena passa a ser de 20 a 40 anos de reclusão, a maior do Código Penal. A lei também trouxe outras várias alterações, buscando reforçar a responsabilização dos agressores por meio de efeitos penais adicionais, como a proibição de assumir cargos públicos e também a perda de alguns direitos familiares em situação de violência doméstica. A nova lei ainda também ela definiu, sistematizou e incrementou
as penas de outros delitos relacionados à violência de gênero, né, quer com aumento da moldura penal de qualificadoras, quer com ampliação de causas de aumento, alterando, por exemplo, o crime de lesão corporal e o crime de ameaça. Ocorreram também ainda outras severas alterações na progressão de regime e relativamente aos benefícios da própria execução penal, né? Mas o que a gente precisa reforçar é que não basta enrijecer a lei, né? Não basta o rigor da lei. O Estado ele deve concretizar políticas públicas eficazes e abrangentes que promovam os direitos das mulheres, garantindo sua segurança e igualdade de condições. A educação desempenha um papel central neste processo, porque a baixa qualidade do ensino sobre questões sensíveis como a igualdade de gênero e respeito às diferenças impede as tão almejadas mudanças culturais necessárias. Se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que seja vítima, procure um advogado da sua confiança para melhor orientação. Nós agradecemos a sua audiência e participação e até o nosso próximo encontro aqui no ADV Especial. Momento do intervalinho aqui no ADV Jus. Voltamos na sequência. Fique aqui. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate. Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Uon. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. E agora o momento da Menina dos Olhos aqui do ADV Jus TV, o podcast aqui do nosso programa, o podcast ADV Jus. Veja, doutor Eduardo, e às vezes, mas eu não sei, né? Vamos supor no caso de o doutor Eduardo ter sido nomeado pelo juiz de tal vara, né? Não aqui em Ribeirão Preto, em outro lugar longe. E o senhor, dentro do profissionalismo que o senhor exerce, o senhor vai lá e faz um laudo de acordo com o que o senhor analisou, com critério profissional e técnico. E aquele laudo é acostado, e depois esse mesmo magistrado, ele não digo que ele não aceita, né? E nem contesta, mas talvez ele precise de alguns ajustes dentro daquele laudo, mas o laudo já está perfeito. E veio essa segunda provocação. O que o perito vai fazer? Olha, quando o magistrado não aceita o laudo, alguma falha ocorreu. Tá? Não pode ter sido dele também? Alguma coisa ocorreu. Né? Isso é motivo de análise. Por quê? Se eu seguir corretamente, se eu analisei o que ele está me pedindo, eu fui designado. Né? E o que ele está pedindo para mim? Né? Se eu seguir, se eu atendi o magistrado, respondi ao que ele está esperando de mim, se eu utilizei minha metodologia correta, se eu fundamentei, fiz a minha análise técnica, fundamentação, né, correta, né, mostrei a literatura, né, a literatura usual para o assunto, eu acho que é muito pouco provável o magistrado não aceitar aquele laudo. Alguma coisa ocorreu. Então, acho que tem que haver o quê? Uma necessidade de esclarecimentos, né, pelas partes. Alguma coisa tem que ser ocorreu e tem que ser analisada. Porque isso não é, vamos dizer assim, comum. Quando a gente tem um laudo muito bem feito, seguindo, né, o artigo que a gente citou aqui, né, mostrando o objeto da perícia, não extrapolando o objeto da perícia, mostrando a literatura que nós acostamos, todo o raciocínio técnico, né, a análise toda fundamentada, é muito pouco provável que o magistrado não aceite o nosso laudo, é a nossa conclusão. Né? Então, alguma coisa
ocorreu que é merecedor de análise. Verdade. Doutora Samantha, eu não quero fazer aqui o papel do advogado do diabo, não. Já fazem. Mas eu quero te perguntar uma coisa, porque o que a gente acabou de ouvir do doutor Eduardo, que pode existir, né? Inclusive, um pouquinho mais para trás, a gente falou do laudo acostado e vem um outro laudo. É aquele negócio que a gente chama de briga de laudos, né? E depois, esse processo sobe. O magistrado aqui, evidentemente, ele quedou-se daquele lugar que ele fez o ponto de convicção. Mas foi lá para Campinas, né? Para o 15ª lá. A senhora acha que a tendência desse tipo de decisão aqui, justamente baseada naquele laudo que o juiz, às vezes, nomeou o próprio perito, ela tem uma tendência de quedar para o lado da procedência da sentença, ou ela vem para, talvez, trazer alguma modificação? Olha, eu tô tendo uma grata surpresa com o tribunal da 15ª Região, porque nós estamos fazendo sustentação oral em quase todos os processos que venham com algum tipo de pedido improcedente, e eles escutam a gente. Bom. A sentença ela só é confirmada se realmente ela veio com todos os elementos probatórios, a fundamentação perfeita, a conclusão perfeita. Se não, há modificações no tribunal, sim. Eles estão acolhendo o que nós estamos levando, porque você leva até o tribunal, né, a sua queixa, o seu pleito, o pedido do teu cliente, para ele ser atendido, e eu estou tendo gratas surpresas de reformas de decisão, que antigamente era mantida, sempre eram mantidas as sentenças, então são reformadas, eles escutando a gente, mas lógico que tem que estar muito fundamentado para poder, né, reformar. Muito bom. Doutor Eduardo, o que o senhor pode falar, assim, né, com relação às principais dificuldades enfrentadas pelo perito médico, né, e tal, assim, porque o pessoal fala assim, puxa, meu filho se formou médico, ele é um médico oftalmologista, né, foi não sei o que e tal. Ah, meu primo, ele é um médico perito. Puxa, mas que bom, médico perito já faz o laudo lá, já ganha o dinheiro, é um mar de rosas. Pelo que o senhor está falando, não é bem assim. O que o senhor pode falar? Não é bem assim, não. Hoje, nós temos a especialidade médica, né, que para atuar na perícia médica. Né? Nós temos aqui a especialidade de medicina legal e perícias médicas. É uma especialidade relativamente recente, né, em que a sociedade, a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, fomenta as criações científicas, né, a formação desse profissional, a prova de titulação. Então, nós temos uma especialidade, né, da perícia, medicina legal e perícias médicas, né? E ela, como especialidade, ela tem, obviamente, as suas dificuldades né, óbvio, é uma especialidade que vem crescendo muito, todas as áreas, né? Justiça, parte civil, trabalhista, previdenciária, até criminal, né? Ela precisa desse olhar da perícia, né? Então, é uma área em constante crescimento, com oportunidades para os médicos. Por outro lado, nós temos que ter médicos bem formados. Sim. Então, nesse aspecto, eu gostaria de até pontuar a nossa a associação, que nas capacitações dos profissionais, né, fomentando tudo isso daí, né, nessa questão de levar a especialidade, né, aí, né, para a mídia, mostrar a importância do profissional bem capacitado, né, nessa formação. E como também todas as profissões, nós temos profissionais que, obviamente, se aventuram em cursos aí de internet de um mês e para atuar numa perícia trabalhista, uma perícia previdenciária, que a gente, obviamente, está discutindo toda essa problemática aí. Só a título de exemplificação, uma vez eu atuei num processo como assistente técnico, em que 4 perícias foram anuladas. Nossa! 4 perícias. Então, imagine o custo para a sociedade. Uhum. Olha o custo para a sociedade. Era uma situação de uma acidente de trabalho em que gerou um dano ocular, né? E o magistrado pediu uma perícia oftalmológica. Mas estava claro no despacho do magistrado qual que é o objeto da perícia. Olha, você vai me falar isso, isso e isso. Todos 3 anteriores falaram coisas que não deviam, extrapolaram, né? Então, os pontos controvertidos ali já estavam elucidados e eles não atenderam o objeto da perícia, não atenderam o que o magistrado pediu, que gerou anulação. Então, depois, só na 4ª perícia, que obviamente o profissional, né, talvez mais preparado,
entender o despacho do juiz. Olha, eu preciso falar isso, eu vou observar isso. Outras coisas já foram elucidadas. E aí houve a sequência. Mas imagine o custo disso daí. Não é brincadeira, né? É a sociedade toda envolvida, né? Então a gente precisa de ter profissionais bem formados. É uma área constante evolução. A demanda é muito grande, né? Mas nós temos que ter profissionais capacitados e eu faço essa ressalva, né? Ressalva de que nós temos uma associação que está lutando para isso daí, formar, para capacitar profissionais, titulados, para que atuem nas diversas áreas aí da justiça. Doutora Samanta, nós falamos já bastante da advocacia trabalhista, né? Mas nós sabemos também, né, da importância da perícia na advocacia previdenciária. Aliás, o pessoal fala, eu vou ter que passar pela perícia, eu não sei se vai ser suspenso o meu benefício. Isso acontece muito, não é isso? Acontece todo dia, isso é o que mais acontece. Você passar pela perícia e não ser aprovado na perícia previdenciária dentro do INSS, né? E depois, então, o que a gente faz na justiça? O que a gente faz? Não, a gente entra na justiça e pede para um médico que seja especialista examinar esse paciente. Nada contra os médicos do INSS, tá? Vou falar uma coisa polêmica aqui, até quem controla as minhas falas tá aí para escutar se eu estou errando ou não. Mas o perito do INSS, às vezes, não tem o conhecimento técnico específico. A gente precisa do perito da justiça. Então, quando o cliente chega no meu escritório, eu já falo para ele, você vai se submeter a uma perícia no INSS, mas você não vai passar. Depois, a gente vai entrar na justiça e lá você vai ser atendido por um médico que vai te analisar. Então, são dois mundos, eles me falam. Um mundo quando eles são atendidos no INSS, que geralmente não é um mundo muito legal, e o mundo quando eles são atendidos na justiça. E o perito da justiça, ele dá voz para essa pessoa, porque o advogado não pode acompanhar o cliente na perícia médica, mas o perito atende o cliente com hombridade, com honra, ele escuta, o perito médico na justiça, ele escuta o paciente, e lá ele faz o laudo. Então, assim, a perícia médica, ela tem duas vertentes para mim. A perícia médica previdenciária e a perícia médica judicial. Eu acho que a perícia médica judicial, doutor, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, ela é muito mais sensível. Porque ela está vendo todos esses pontos jurídicos e médicos ao mesmo tempo. Então, eu confio nos profissionais que estão atendendo na Justiça Federal. E os profissionais que estão atendendo no INSS, eles precisariam ter um pouco de mais sensibilidade social, eu acredito. Isso é importante. Doutor, ela fez uma separação do joio e do trigo, né? Como que o senhor avalia essa condição? Me deixou em saia justa agora. Eu acho que alguma coisa está ocorrendo, né? A demanda de ações aí contra o INSS são gigantescas, né? Então alguma coisa está ocorrendo. O que eu poderia falar é o seguinte, eu acho que nós tivemos modificações nos procedimentos do INSS que não foram legais. Verdade. Nós temos aí a possibilidade de avaliações por atestados, assim, avaliações documentais. E nós estamos analisando a questão de capacidade laborativa. Vamos colocar para os dois lados, né? Alguém que encaminha um atestado de uma lombalgia de 90 dias. Nós estamos pagando a conta. Você, eu. Não é todo mundo. Será que realmente ele está incapacitado? Vamos olhar para esse lado, né? E, por outro lado, será que aquele segurado que solicitou um afastamento por 90 dias, depois ele pediu uma prorrogação e ele passou numa perícia e foi indeferido, será que ele foi feita uma avaliação adequada? Né? Então, os procedimentos do INSS estão sendo discutidos aí. Tá? Muitos aí, está a nível aí de conselho, na questão de conselho de medicina, né, das entidades de classe, esses procedimentos envolvendo apenas a análise documental, né, essas questões, né, envolvendo a perícia médica presencial, né, nós temos modificações toda hora de instruções, com instruções normativas novas do INSS, às vezes fica até difícil de acompanhar. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, a avaliação de capacidade laborativa não é tão simples assim, não é tão simples. Né? Então nós temos que diferenciar isso. Será que é possível nós colocarmos definimos um tempo de incapacidade apenas para uma análise documental? Será que não estamos pagando a conta
Quem que vai pagar essa conta depois? Verdade. E os procedimentos? Será que precisa melhorar algum procedimento da INSS em relação às perícias presenciais? Será que tem que ter uma maior comunicação? Aqui, isso já foi motivo de muita discussão em congressos, muito debate, na esfera nossa médica. O que eu vejo, falta comunicação entre médico assistente, médico trabalho e médico perito do INSS. A comunicação não é legal. Porque o médico assistente trata o paciente. Ele informa ao perito o que ele tem, qual foi o tipo de tratamento. Muitas vezes o relatório não é mais adequado. Sim. E não há comunicação adequada. O médico de trabalho, por sua vez, está ali no meio, está ali num contrato de trabalho, né? E que nós temos, uma vez caracterizado uma impossibilidade de trabalho, né? Ele tem que encaminhar ao INSS. O INSS muitas vezes não entende o médico de trabalho. E não há comunicação adequada. Então, eu acho que a comunicação, quando passando por um ponto mais técnico, a comunicação é muito ruim entre médico assistente, médico de trabalho e médico perito. E esse tripé é complicado. Está no meio, o cliente, o paciente, o periciando. Então, a gente tem que pensar nessas duas coisas, né? Será que não estamos aí, os procedimentos não estão equivocados, não estão pagando a conta? Por outro lado, será que precisa ser revisto os procedimentos do INSS, né? No termo de perícia? Né? Por que está havendo essa grande demanda judicial? Ok, momento do sorriso, momento divino. Vinho é tudo de bom. Oferecimento La Botilha. Confira. Vinho Georgian Sun Mitsvani. Vinho laranja seco de coloração âmbar intensa. No olfato, aromas de frutas tropicais com notas de marmelo. O paladar apresenta corpo elegante e macio, com leve estrutura tânica e acidez equilibrada e viva. Uva Mitsvani Kakuri. Ele é produzido na Geórgia, no leste europeu. Na harmonização vai muito bem com carnes brancas, queijos, saladas de salmão e pratos asiáticos. Uma delícia! Experimentem! Tchim Tchim. O vinho Georgian Sun Mitsvani você encontra em La Botilha Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Ok, legal demais ter você sempre aqui comigo no ADV Jus TV. ADV Jus, tô ligado, ADV especial, vem pra cá fazer parte você também. Volto breve com um programa inédito, certeza. Forte abraço, até lá.